Podem tomar assento, por favor. Eu vou ficar um pouquinho mais próximo. Está muito longe. Nós estamos celebrando a Santa Eucaristia na noite de hoje, em preparação da festa do dia de São João Bosco. Mas antes de qualquer palavra sobre a obra deste grande santo, presença fundamental na história dos carismas contemporâneos da Igreja, uma reflexão muito breve, porque já estamos um pouquinho também adiantados no horário, né? Do Evangelho de hoje. Olha que situação complicada que Jesus encontra. Jesus está na Galileia. Ele está fora do lugar de nascimento da sua região. Estrangeiro, vamos dizer assim. Galileia era uma outra região e historicamente depois tinha se distanciado bastante daquilo que era o projeto de Javé, de Deus, sobre o Israel antigo. Jesus estava naquela região. Ele foi para lá, né, numa barca, e o Evangelho nos fala, São Mateus nos fala, que um homem possuído por demônio vem ao encontro dele, fazendo uma profissão de fé. Né? O que tens tu, filho de Deus? Reconhece em Jesus a filiação divina? O que você veio fazer aqui desse outro lado? O que você veio fazer? E esse diálogo entre Jesus e essa pessoa, que vivia, nos diz o Evangelho, dá um detalhe, vivia num cemitério. Cemitério é lugar de morto. Era um morto-vivo que perambulava, possuído pelo demônio, e esse encontro com Jesus é um encontro libertador. E aqui nós poderíamos entender esse evangelho de diferentes maneiras, e depois, né, esse diálogo ele vai acontecendo de uma forma muito estranha. Jesus pede o nome. Quem é você? Quantos vocês são? Nós somos legião. Jesus tem autoridade de dizer, então sai deste homem, volta a dialogar, ao menos deixa-nos ir nessa manada de porcos. Os porcos se atiram no mar. Então, é uma simbologia muito grande que nós encontramos neste evangelho. Em primeiro lugar, legião. Para o povo judeu, o que era uma legião? Eram os romanos que tinham conquistado aquela terra, símbolo de um poder opressor. Os porcos era o tratamento que os judeus, os hebreus, davam aos soldados romanos. E o fato do mar era o lugar, o território, vamos dizer, o espaço de onde o mal chegou para conquistar a Judéia. Então, nessa simbologia de Jesus, que nesse morto-vivo que simboliza um povo com uma identidade, mas uma identidade já fadada à morte, à destruição, por causa de um poder opressor, Jesus liberta. Ele manda a legião para os porcos se jogarem no mar. Quer dizer, mal, volta para a tua origem. Volta para a tua casa, volta para o teu lugar. Nessa simbologia de povo, evidentemente que também nós podemos encontrar uma simbologia que pode chegar na espiritualidade para cada um de nós. Aquele mal transitório e aquela libertação definitiva que Jesus entrega para esse endemoninhado, não deixa de ser um caminho e um convite. Não é que nós sejamos pessoas possuídas pelo mal.
Mas muitas vezes nós temos no coração as nossas pequenas legiões. Aquelas situações que nós não gostamos muito que Deus mexa, né? Que mande para os porcos se atirarem no mar. São os nossos pequenos apegos, ou situações mesmo que nós não conseguimos nos libertar. E precisamos do poder e da força de Deus. São coisas transitórias, mas se a gente não dialogar com o Senhor, se a gente não olhar para Jesus e dizer, tu tens o poder de me libertar, tu és o Filho de Deus, nós vamos continuar caminhando na história, né? Muitas vezes dominados por situações tão fáceis de superar, de serem superadas na fé. Situações transitórias, mas nós vamos tornando essas situações definitivas porque não conseguimos dar o passo na fé, de entregar na mão de Deus. Como esse endemoninhado, né, morto-vivo, de uma fé mais ou menos, ele entrega na mão de Deus o domínio e o poder que estava sobre ele, e depois ele até quer seguir Jesus dentro do barco. No final da história ele diz, Senhor, eu vou contigo. E aí vem a conclusão. Depois desse encontro, depois dessa sanação, depois desta libertação, Jesus faz um envio. Você está pronto? Vai anunciar na Decápole. Vai anunciar então nas cidades pagãs o que é que te aconteceu. E ele se torna então um discípulo missionário. Ele vai anunciar aos outros a maravilha que Deus realizou na sua vida. Isso é um convite para cada um de nós, sempre, em qualquer lugar, em toda circunstância. Capacidade de superação, capacidade de olhar para frente. A vida é projeção. A vida é perspectiva, não é olhar para trás. É em Deus sempre caminho de libertação. Assim como foi na vida de grandes santos, que descobriram, alguns em tenra idade, outros mais tarde, descobriram e fizeram essa verdadeira experiência de Deus. Entre eles São João Bosco. Não vamos nos delongar, mas se fôssemos de olhar o século XIX, na história da igreja, foi um século de grandes fundadores de congregações, de dons de carismas fundamentais para a igreja que hoje estão presentes em diferentes partes do mundo, como o carisma de São João Bosco, trabalho com a juventude, a fundação da Congregação dos Salesianos, das Filhas de Maria Auxiliadora, famílias religiosas que fazem um bem imenso, trabalhando em diferentes frentes de missão, em tantos lugares como também trabalharam e estão presentes aqui nessa diocese, me parece agora com uma missão. Então que Deus abençoe esta comunidade, que o carisma, né, de Dom São João Bosco mantenha-se vivo na vida da nossa igreja, na vida dessa diocese, na vida dessa comunidade, e seja um carisma que siga inspirando a juventude e as pessoas que encontram nessa espiritualidade, nesse carisma, né, um caminho de experiência de Deus. Que Deus abençoe a família salesiana, que Deus abençoe que tenham muitas e santas vocações e que continuem sendo no mundo fiéis seguidores do seu santo fundador, e um mundo que precisa tanto de uma palavra de alento e de formação cristã, principalmente das nossas crianças, da nossa juventude. Deus abençoe a vocês, abençoe essa comunidade e sintam-se acompanhados, gostaria assim que sentissem de fato a presença da igreja diocesana aqui na comunidade de vocês, precisando naquilo que eu puder apoiar, estou à disposição de vocês, desta comunidade, e que todas as dinâmicas de fé
que aqui são levadas à frente, todas as atividades sociais, de formação, sejam abençoadas por Deus, na promoção e no bem das pessoas e da sua dignidade. Que Deus abençoe o caminho dessa comunidade e em nossas vidas, Deus seja sempre louvado. Amém.